isso, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 2. Farei a leitura dos versículos 19 a 30. Filipenses 2, do 19 ao 30. Você pode abrir a sua Bíblia, ou pode acompanhar aí a leitura, ou ler o texto aqui na projeção. Filipenses 2, do 19 ao 30. Mais uma vez, nós nos debruçamos sobre um tema: mantendo a fé em meio às crises dessa vida. Na semana passada, nós falamos sobre uma dessas crises, a crise política. Hoje nós falamos sobre a crise proveniente das enfermidades, das doenças. Filipenses 2, do 19 ao 30. O texto diz: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã com a leitura e com a exposição da sua santa palavra. Dificilmente, meus irmãos, alguém, em algum momento da vida, não será atingido por algum tipo de enfermidade. A doença, a enfermidade, não respeita cor, sexo, idade ou condição social. Ela atinge homens, mulheres, crianças, idosos, pobres e ricos, crentes e incrédulos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos que enfrentar enfermidades. O reverendo Hernandes Dias Lopes, tão conhecido de todos nós, com muita propriedade disse em determinada ocasião que a vida é a professora mais implacável que existe, porque primeiro ela aplica a prova e só depois ensina a lição. Na escola é diferente. Primeiro aprendemos a lição e só depois é que vem a prova. Na vida há uma inversão. Por isso, nenhum de nós está preparado para enfrentar uma enfermidade. Conquanto a doença seja uma possibilidade universal, onde todos estão sujeitos, é um grande desafio teológico para muita gente. Muita gente questiona o seguinte: como conciliar
a bondade de Deus com as consequências dolorosas da enfermidade. Esse tema já foi debatido por inúmeros homens no percurso da história. C.S. Lewis afirma que Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossas dores. Em um livro que se popularizou muito em nossos dias, Porque Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, o autor, que perdeu sua filha adolescente para leucemia, passa o livro inteiro tentando explicar como Deus poderia ter permitido que isso acontecesse. A resposta que ele deu, em suma, foi a seguinte: Deus é bom, mas não há nada que ele possa fazer acerca do sofrimento. Ele não pode interferir, suas mãos estão atadas, ele não é culpado, ele não pode ser acusado. É claro que esta conclusão não é o resultado de um estudo apurado da palavra de Deus. Muito daquilo que tem sido dito sobre doenças partem de experiências pessoais de pessoas que expressaram seus dilemas teológicos frente à enfermidade. Portanto, nós precisamos olhar essa relação doença, fé, soberania de Deus, à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus, e não à luz das nossas experiências, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Por isso chegamos até aqui, a carta aos Filipenses, uma carta caracterizada como sendo a carta da alegria, uma celebração da alegria e da satisfação em servir a Cristo. E é claro, uma alegria e uma satisfação de servir a Cristo, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis, sejam elas desfavoráveis. Aqui no texto nós temos a história de Epafrodito. Paulo estava preso, desejava visitar os irmãos em Filipos, desejava também enviar Timóteo ali para Filipos, mas julgou necessário enviar Epafrodito, um servo, um cooperador na obra de Deus, um companheiro de ministério, e na linguagem de Paulo, um mensageiro dele à igreja de Filipos, alguém que levava as palavras de Paulo àquela comunidade, e alguém que muito provavelmente tenha levado a carta de Paulo aos Filipenses para aquela igreja. É a partir daquilo que acontece com este homem, um homem que ficou mortalmente enfermo, mas Deus agiu com misericórdia sobre ele, e não somente sobre ele, que eu gostaria de pensar nesta manhã sobre os efeitos da enfermidade na nossa vida. Em primeiro lugar, são coisas óbvias, não é? Mas a gente precisa recordar disso. Servos de Deus consagrados e dedicados na obra do Senhor padecem enfermidades. Servos de Deus consagrados e dedicados na obra do Senhor padecem enfermidades. Epafrodito era um líder cristão estimado e maduro. A Bíblia mostra que suas qualidades espirituais e ministeriais não impediram que fosse acometido de enfermidade. E tal condição é claramente mostrada no texto bíblico através de outros exemplos, como o ocorrido com o próprio apóstolo Paulo. Nós devemos nos lembrar que Paulo, com seus escritos, constitui a espinha dorsal da teologia cristã. Foi o maior teólogo e o maior plantador de igrejas escrito na Bíblia. Um homem sem igual, cujo currículo ministerial contemplava, inclusive, um arrebatamento
Paulo fala sobre isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 1 a 6. Alguém que teve o privilégio de ser arrebatado e teve visões que nem se poderia mencionar. Mesmo assim, sofreu com um espinho na carne e ouviu de Deus que não seria livre disso, mas que a graça do Senhor lhe era suficiente. Ainda hoje, meus irmãos, ainda hoje, infelizmente, há uma tendência em muitos círculos evangélicos em atribuir causas de doenças ao pecado. Não que efetivamente alguma enfermidade ou algum mal em nossa vida não possa de fato ser proveniente do pecado. Mas generalizar isso é um erro. Homens como Paulo, como Epafrodito, como Timóteo, a quem Paulo inclusive dá uma receita de como se livrar das dores constantes no estômago, estavam fazendo a obra de Deus, estavam fazendo a vontade de Deus e ainda assim foram acometidos de enfermidades. Mas além dos exemplos bíblicos, nós temos inúmeros outros exemplos na própria história da igreja. E alguém que para nós é muito próximo, muito caro, muito precioso, é um exemplo disso. João Calvino, grande reformador, era um homem extremamente enfermo. Ele tinha asma, úlcera gástrica e cálculo renal. No entanto, pregava 2 vezes todos os dias. No domingo chegava a fazer 3 pregações. Visitava, aconselhava, palestrava, estudava e correspondia-se com pessoas do mundo inteiro. Richard Baxter, pastor reformado do século XVII, sofria de várias e graves enfermidades, constantes dores de dente, dores estomacais, hemorragias, o fizeram ser tratado por 35 médicos diferentes, sem, contudo, dar solução aos seus problemas. Entretanto, esse grande pregador mantinha um trabalho constante de visitação, aconselhamento e pregação. Esses são alguns exemplos de homens que viveram segundo a vontade de Deus, mas não foram poupados dos males das enfermidades. Portanto, se você está atravessando uma tempestade avassaladora sobre a sua vida, se você está acometido de alguma enfermidade, e nós sabemos que existem pessoas aqui na nossa igreja, membros da igreja, que estão acometidos de graves enfermidades, descanse no Senhor. Saiba que não necessariamente as suas enfermidades ou as minhas são provenientes de algum pecado específico, são provenientes do pecado, do grande pecado que atinge a humanidade, da queda do homem. E invariavelmente batem a porta de incrédulos ou de crentes, de gente consagrada no serviço do Senhor, de líderes da igreja. Ninguém está isento disso. Enfermidade é alguma coisa que faz parte da vida humana. Em segundo lugar, se a enfermidade é algo que faz parte da vida humana, e se ninguém está livre dela, a cura é um ato da soberana, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Também a Bíblia registra alguns eventos onde Jesus curou. Em alguns deles, Jesus curou absolutamente todos que foram ao seu encontro. Todos. Há ocasiões na Bíblia onde o Senhor Jesus cura todos os enfermos. Mateus 4, 23 e 24, eu não lembro se foi esse o texto que o Vitor leu.
Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Todos os doentes que foram trazidos nessa ocasião, todos, ele os curou. Lucas 6, 17 a 19, e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, há ocasiões na Bíblia onde a cura era generalizada. É por isso que o texto bíblico diz que nem todos os livros do mundo poderiam reter, escrever tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. A Bíblia, entretanto, também faz menção de alguns episódios onde Jesus curou uma única pessoa, mesmo em meio a uma grande multidão de enfermos. João 5, de 1 a 3. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Se você conhece a história, você sabe que dentre esta multidão de enfermos, Jesus curou um enfermo, o chamado paralítico do tanque de Betesda. Uma multidão havia de enfermos, mas ele foi até ali e curou um enfermo. Em alguns casos, a cura aconteceu mediante a fé daquele que procurava a cura. Atos 14, 8 a 20. 8 a 20. Não, Atos 14, 8 a 10. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Paulo viu que aquele homem possuía fé para ser curado e o curou. Em outros casos, o Senhor curou mesmo em uma fé vacilante, mesmo alguém admitindo que não tinha fé. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O pai daquele moço endemoniado, tomado, perturbado por demônios, mesmo admitindo, ao mesmo tempo, eu creio, e ajuda-me na minha falta de fé, teve o seu desejo, o seu pedido atendido. Jesus libertou o seu filho. A verdade, meus irmãos, é que ainda que o Senhor utilize homens para promover cura, somente Ele, na realidade, pode curar. Ainda que o Senhor possa atender a oração de alguém
que intercede por outro, e essa pessoa ser curada, ser livre do seu mal, é o poder de Deus que é aplicado sobre a vida daquele que é curado. Por isso, pessoas, ainda hoje no nosso meio, no mundo evangélico, que se apresentam como curandeiros, ou aqueles que advogam ter orações poderosas, não existem. O que existe é a graça de Deus operando através de homens pecadores. O que existe é o poder ilimitado de um Deus que é o mesmo, um Deus que ainda se compadece, um Deus que ama, um Deus que age com misericórdia, como agiu com Epafrodito, que se compadeceu de Epafrodito e também se compadeceu de Paulo. Esse Deus ainda age nos dias de hoje. Nós temos aqui a visita de um irmão em Cristo, que já bateu na porta aqui 2 vezes à noite, né, irmão? Nos perdoe, por favor. A placa não foi atualizada ali, tá? Mas hoje deu certo. Só me recordo o nome, que o nome eu sou uma negação. Marcos está aí hoje. Marcos tem a sua origem nas Assembleias de Deus, né? Hoje está na Igreja Batista e hoje está visitando aqui. O Marcos deve lembrar, se cantou a harpa cristã, vai lembrar disso. E no 7, Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Deus preservou a vida de Epafrodito. Deus preservou a vida de Paulo, mesmo com espinho na carne. Porque Ele o quis fazer. O nosso Deus cura. Ele é soberano em sua vontade. Mas a sua vontade, seja ela qual for, curar ou não curar, sempre é boa, perfeita e agradável. Mas eu posso e devo acreditar que Ele é capaz de curar e devo rogar a Ele que cure. Diante das enfermidades da vida, diante das lutas que enfrentamos, ou diante dos, a gente pode até chamar a enfermidade aqui, do nosso inimigo, né, à luz do Salmo 27, quando os meus adversários me sobrevêm, eles é que tropeçam e caem, eu posso crer efetivamente, e orar e pedir isso a Deus: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia e cura. Na absoluta certeza de que o nosso Deus tem poder para curar toda a enfermidade. Toda. Segundo a sua vontade. Terceiro lugar, há um propósito de Deus em nossa enfermidade. Esta é uma doutrina que nós devemos agarrar com todas as forças do nosso ser, porque ela nos lembra que na vida do cristão não existem casualidades. Quando o assunto é doença, a nossa tendência é associar a enfermidade ao juízo de Deus. Imaginamos que a doença sempre vai ser alguma coisa contra nós, e não a favor de nós. Achamos que Deus está trabalhando contra nós. Não imaginamos que Deus pode estar trabalhando a nosso favor, para o nosso bem. O apóstolo Paulo nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus propósitos, segundo os seus propósitos. Não há nada que escape aos desígnios divinos. Sempre há um propósito de Deus quando passamos por enfermidades. A doença e o sofrimento, de maneira geral, têm um efeito pedagógico na vida do crente. Os maiores ensinamentos não acontecem necessariamente em dias de prosperidade e saúde, mas em dias de dor e sofrimento. O grande pastor e pregador batista, Charles Spurgeon, afirmou em determinado momento o seguinte: só há uma bênção maior do que a saúde: a enfermidade. Pois a enfermidade tem sido um instrumento poderoso para aperfeiçoar o servo de Deus.
diante de Deus, nenhum sofrimento é em vão. Todo sofrimento pelo qual nós passamos obedece aos decretos de Deus. Estão debaixo da soberana vontade de Deus. Paulo tinha consciência disso. Embora humanamente insuportáveis, os sofrimentos estavam em consonância, em concordância com os propósitos de Deus. Ele afirma: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, mais uma vez lembro, Paulo estava preso por ocasião da escrita da carta aos Filipenses, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Dois efeitos da prisão de Paulo aqui. Ele teve acesso à guarda pretoriana, em que outras condições o teria? Não teria. E além disso, a maioria dos irmãos, estimulados pela ousadia de Paulo, que estando preso ainda pregava o Evangelho, foram motivados a pregar com mais veemência, com mais desassombro a palavra de Deus. Eu lembro de uma ocasião, meus pais ainda eram vivos, e meu pai passou muito mal em casa. Muito mal. Falei, meu pai vai morrer. Corri com meu pai para o hospital, a gente foi para a Santa Casa de Misericórdia, chegamos lá, e aí meu pai já foi ali para atendimento médico, em emergência, né? E eu fiquei ali orando, né, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia do meu pai e tal. Aí nisso tinha uma senhora do meu lado, né, eu vi ela ali também cabisbaixa, né, triste, meio chorosa. E aí me aproximei para falar com ela. Enfim, ela estava com alguém enfermo, muito enfermo. E aí tivemos a oportunidade de conversar sobre o Evangelho, de orar com ela. Uma enfermeira viu o que estava acontecendo, perguntou o que era. O que está acontecendo? Não, assim, assada. A enfermeira deu aquela baqueada e falou: olha, eu sou afastado do Evangelho. Eu já fui crente, mas estou fora. Falei: você tem um minutinho? Falei do Evangelho para aquela enfermeira, acabei orando pelas duas. Meus irmãos, eu acabei de orar pelas duas. Meu pai saiu do médico como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Eu falei: não, tudo bem. Mas como tudo bem? Tá confusão mental, né? Não, está tudo bem, está tudo certo, pode ir para casa, tal, está liberado. E a gente saiu dali com uma interrogação enorme na cabeça. O que aconteceu? Por que eu saí de casa com o meu pai? Porque meu pai passou mal em casa, eu saí de casa com ele, fomos até o hospital. Por quê? E talvez a resposta seja porque Deus, em sua soberania, usou de um episódio para que aquelas duas pessoas ouvissem do Evangelho, para que alguém orasse por elas, porque Deus conduz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Há um propósito divino nas nossas enfermidades e abrangendo mais no nosso sofrimento. Há um propósito divino. Há uma didática, uma pedagogia de Deus no sofrimento. Não é em vão. Não é em vão que sofremos, não é por acaso que sofremos, o nosso sofrimento não conta com desconhecimento da parte de Deus, muito pelo contrário, conta com o controle absoluto de Deus. Deus pode agir em nós no meio do sofrimento, Deus pode nos fazer mais próximos dele em meio ao sofrimento, Deus pode mobilizar uma igreja em meio ao sofrimento dos seus membros, Deus pode mudar o curso de vida de uma família em meio ao sofrimento. Deus faz tudo isso para o nosso bem. Deus faz tudo isso para a glória do seu nome. Outra situação muito conhecida e que evidencia o propósito de Deus em relação à enfermidade na vida de alguém, é a enfermidade que redundou na morte de Lázaro. João 11, 3 e 4 diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Pastor, toda enfermidade grave, toda enfermidade tida como incurável para a medicina é para a morte? Não, algumas delas são para a glória de Deus. É para que Deus manifeste o seu poder entre os homens. Deus pode tomar alguém muito enfermo e curá-lo, para que ele seja um testemunho vivo do poder de um Deus que continua vivo e operando nos nossos dias. Ele pode fazer isso. Eu devo crer que ele faz isso. E eu devo pedir que ele faça isso. Em quarto e último lugar, Deus não nos abandona em meio às nossas enfermidades. A sua graça nos é suficiente. Sempre quando nós oramos por cura, obviamente esperamos receber a resposta positiva à nossa oração. Mas admitamos, meus irmãos, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre Deus nos responde segundo as nossas expectativas. No caso do apóstolo Paulo, a resposta foi a que ele não esperava. Muitas vezes Deus não vai remover o sofrimento. Muitas vezes Deus não vai curar, porque aquela enfermidade obedece aos seus propósitos. Contudo, há uma certeza em meio a tudo isso. Deus irá conceder conforto, Deus estará presente, Deus afofará o leito, Deus se compadecerá de nós, Deus não nos deixa sozinhos ou desamparados em meio aos nossos sofrimentos. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Apesar de não ter dado a Paulo aquilo que Paulo pediu, Deus deu a Paulo algo muito melhor do que aquilo que ele pediu: a graça. O salmista declarou que a graça de Deus é melhor do que a vida. Salmos 63, 3. E mais uma vez, recorrendo ao reverendo Hernandes, ele diz: graça é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. Diante da enfermidade, das incertezas provenientes das enfermidades, sobretudo as enfermidades mais graves, aquelas que têm a capacidade de ceifar a nossa vida, não permita que a sua fé sucumba, mas descanse na maravilhosa providência de Deus. A graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Eu quero encerrar com um texto que eu gosto muito, texto que fala muito do meu passado, dos primeiros dias da minha conversão, aquele primeiro amor, aquela chama, os primeiros contatos com a Bíblia. Esse texto ficou muito marcado para mim, muito marcado. Eu, em muitas ocasiões, na minha atividade profissional, à parte do ministério pastoral, me lembrava desse texto. Isaías 43, 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Deus pode nos livrar. Às vezes Ele livra da fornalha, às vezes livra na fornalha, às vezes livra da cova, às vezes livra na cova, às vezes não livra do sofrimento dessa vida, mas nós nunca estaremos desamparados. Deus se compadeceu do irmão Epafrodito, curando. Ao fazer isso, Deus também se compadeceu de Paulo. Uma vez que o apóstolo ficaria muito triste, ele diz, tristeza sobre tristeza, é muita tristeza. Ele ficaria triste com a partida do seu precioso amigo e companheiro de ministério. Essa é uma boa notícia, meus irmãos. Boa notícia também é aquela que nos lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso nós podemos ousadamente dizer que o Senhor Jesus continua se compadecendo de pessoas enfermas. E que ao fazê-lo, curando essas pessoas, em determinados casos, Ele também está se compadecendo daqueles que estão no entorno dessas pessoas, dos seus familiares e amigos, que chorariam a sua partida, que lamentariam a sua ausência. Deus se compadece, como fez com as irmãs de Lázaro, como fez com a mãe viúva de um filho único, ressuscitando dentre os mortos. Ele continua se compadecendo. O Senhor Jesus pode se compadecer da Teresa Tonon, da Teresa Marinho, da Cíntia, do Messias, da Maria José. Só para citar algumas enfermidades mais graves. Todos esses irmãos e amigos padecendo e lutando contra um câncer. Deus pode se compadecer da nossa irmã Sila, em suas dores. Deus pode se compadecer de pais que constantemente têm suas crianças enfermas, ora uma febre, ora uma dor de garganta, e isso não é algo tão grave, mas mexe com a gente, isso traz ansiedade, tira a nossa paz. Deus pode se compadecer daqueles que têm enfermidades emocionais, que lutam contra a depressão, contra a ansiedade. Deus tem poder para fazer isso, para se compadecer e, se compadecendo, curar. E nós devemos crer que Ele é capaz de fazer isso. E devemos pedir a Ele, Senhor, faça isso. Faça isso para o nosso bem. Faça isso para a glória do Seu nome. Mas também devemos lidar com o fato de que Deus pode não fazer. Não fazer. E aí eu vou emprestar do Vitor, presbítero Vitor, um pouco da sua aula, o sentido da sua aula. Sabedoria. Sabedoria também é saber descansar em Deus quando Ele cura ou quando não cura, quando Ele faz ou não faz aquilo que esperamos. Sabedoria é confiar que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que nós, como igreja, trazendo de forma muito particular para nós essa mensagem, que Deus, como igreja, faça com que nós sejamos sensíveis às necessidades dos nossos irmãos e clamemos, e choremos, e busquemos a face desse Deus, um Deus que é capaz de se compadecer. Eu convido você a fazer isso diariamente, eu convido você a orar por esses casos citados e outros tantos, a orar pela Selma, a vizinha da Alcione. Alcione estava dormindo, Alcione?
foi acordada aos gritos de desespero, porque a Selma, a vizinha que mora em cima, né? Recebeu a notícia que o pai faleceu. Gente crente, temente a Deus, mas o pai faleceu de um infarto. O Marcos também falou que um amigo da igreja, onde lá atrás ele foi membro, né? Também faleceu. Hoje, ontem, vai ser enterrado agora. Crente? Crente. Crente morre. Crente fica doente. Crente é curado. Crente não é curado. Mas Deus continua sendo Deus. Vamos orar? Curve sua fronte e vamos orar. Traga à memória agora, meu irmão, nessa oração, pessoas como as já citadas aqui e outras que você gostaria de ver curadas. Gente enferma, às vezes desenganada pelos médicos, que você gostaria que Deus nelas operasse um milagre. Quem sabe em você mesmo? Num familiar, num amigo, ou alguém distante, alguém que nem é do seu relacionamento, uma pessoa que você conhece, admira, sabe que está enferma e gostaria que Deus a curasse. Vamos pedir isso ao nosso Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, admitindo, ó Pai, reconhecendo que somos frágeis, somos fracos, estamos sujeitos aos sofrimentos dessa vida, admitindo, ó Pai, que nenhum de nós, seja mesmo aqueles irmãos, irmãs que estão envolvidos na Tua obra, gente piedosa, crente, temente, nenhum de nós está isento de passar pelos sofrimentos provenientes das enfermidades. Nenhum de nós. Mas, ó Pai, também nos apresentamos diante do Senhor para admitir que nós também cremos que a Tua graça nos é suficiente, que o Senhor é capaz de nos curar, de que sempre há um propósito divino em nossas lutas e sofrimentos, e de que o Senhor não abandona os seus soldados no campo de batalha. O Senhor está conosco, como o Salmo nos lembra, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, ó Pai, nos achegamos a Ti em oração, para glorificá-lo e exaltá-lo, para bendizê-lo, e para dizer, para reafirmar também, como expressão da nossa fé, que o Senhor cura. O Senhor cura segundo a sua soberana vontade, que nenhuma enfermidade é incurável aos olhos do Senhor, que nada é impossível ao Senhor, que todo o poder está presente no Senhor, que basta a manifestação da sua vontade para que qualquer enfermidade seja curada. Por isso clamamos, ó Deus. Cura a Cíntia, cura o Messias, cura a Tereza Tonon, a Tereza Marinho, cura a Maria José, cura a Sila, cura todo aquele que se encontra enfermo, membro dessa igreja, familiares dos membros da igreja, seja qual for a enfermidade, cura, Senhor. Se compadeça, ó Pai, dos enfermos, se compadeça daqueles que estão próximos aos enfermos, são seus familiares e amigos, como o Senhor se compadeceu de Epafrodito e de Paulo. Mas, ó Pai, nós também nos achegamos a Ti em oração, para lhe dizer que mesmo que
o Senhor não age assim. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom. Dá força aos teus filhos, ó Pai, para atravessarem aquilo que precisam atravessar. Para enfrentarem, ó Deus, as lutas que precisam enfrentar. Todos nós. Dá-nos forças. Renova a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.